Isso é uma das coisas muito legais que eu acho que nos ajuda muito a compreender melhor a vida, os momentos. Se nós observarmos bem, em profundidade, a emoção ela possui uma energia muito ascendente, né? Ela surge na parte baixa do corpo e ela sobe como se estivesse ascendendo alguma coisa. Então é muito comum, quando estamos muito emotivos, alterarmos a respiração, alterarmos a maneira do olhar, alterarmos os nossos gestos. Os sentimentos, ao contrário, os mestres falavam que é uma emoção depurada. Então, dessa forma, ele não surge na parte baixa do corpo, sim, ele surge na parte mais alta. Daí se falava e associava muito os sentimentos ao coração. Por isso, até os próprios kanji, que fazem as referências a isso, se situam mais ou menos nessa região. Assim, a emoção ela é diferente do sentimento. O sentimento, quando ele surge, ele pode surgir tanto de uma maneira natural, que é uma maneira quando nós sentimos algo positivo ou algo interessante por alguém, ou ele pode ser de maneira inflamada, ele pode ser de uma maneira distorcida, como diziam os mestres, né? Então, quando ele é muito apegado a algo, quando ele é muito estruturado nas aparências, ele surge de uma maneira até um pouco mais negativa, porque ele tem uma potência muito destruidora. Ele tem uma potência que nos aprisiona, ele tem uma potência que nos leva a estar muito presente naquilo e perder um pouco a condição de raciocínio, não é? Você pode ter uma referência muito forte a isso se nós analisarmos, por exemplo, a paixão, se nós analisarmos alguns sentimentos diferentes, né? O próprio amor, ele não é paixão, ele tem uma diferença muito grande sobre isso, né? Geralmente, a paixão, quando ela está associada a uma emoção, no caso dos estudos que nós realizamos, ela surge muito como uma forma de se autossustentar ou se autoconvencer de algo. Eu sou aprisionado por alguma coisa, eu quero aquilo, e aquilo eu preciso ter aquilo, né? O desejo é isso também, né? Nós necessitamos ter aquilo de alguma maneira, ou seja, eu me sinto arrastado por aquilo. O amor já não é isso, o amor ele já é compreensão, ele é a transcendência das aparências normais. Geralmente você aceita aquilo como é, aquilo é parte de você tal como é. Então as emoções, quando elas surgem de baixo para cima, você pode ver que quando nós estamos com muita raiva, quando estamos irados, a impressão que nós temos é que a cabeça esquenta, né? Até os antigos falavam, está de cabeça quente. Sim. Os sentimentos nos gera palpitação, nos gera descontrole, né? Porque eles surgem nessa região. Então você vê quando uma pessoa está muito afetada sentimentalmente, ela respira com muita profundidade, né? Na medicina que nós estudamos oriental, nós falamos que os rins estão muito associados ao medo, por exemplo. Você vê que uma criança faz xixi na cama porque ela tem medo. Então, a partir desse princípio, quando nós compreendemos que a emoção ela é uma energia, o sentimento é uma manifestação dessa energia depurada, nós podemos compreender o mecanismo pelo qual nós transitamos, pelo qual nós militamos, e nos deixa claro que tudo isso, quando sobe para a mente, ela vai projetar os pensamentos, ela vai conseguir estruturar as relações com as realidades que ela vai criar dentro ou fora. Então é um caminho que as energias percorrem que no fim vão acabar fomentando reações. E essas reações vão acabar por dizer o que somos. Então a maneira como pensamos, como falamos, como entendemos, como nos relacionamos com os demais, tudo isso é fruto daquilo que me gera uma percepção. A percepção ela vai gerar em mim uma sensação, essa sensação uma emoção, a emoção um sentimento, o sentimento um impulso, né? Pensamentos, realidades, imaginações. E cada um constrói o mundo a partir daquilo que sente. Cada um constrói a sua realidade a partir daquilo que sente, a partir daquilo que pensa, né? Por isso, eu costumo dizer que as pessoas estão classificadas em níveis diferentes ou estão posicionadas em níveis diferentes. E se cada um sente a sua maneira, é necessário se auto-observar e perceber a maneira que eu sinto, a maneira que eu percebo isso, a maneira que
As minhas emoções se manifestam quando eu observo isso, quando eu escuto uma música, quando eu vejo uma pintura. Ou que sentimento surge em mim quando eu revejo uma pessoa querida, ou quando eu reencontro uma pessoa que me causou algum dano. Tudo isso pode ser controlado, tudo isso pode ser trabalhado e tudo isso pode ser redirecionado para um pensamento mais lúcido, um pensamento mais sólido, um pensamento mais equilibrado.